Nós olhamos para o céu todas as noites. Vemos estrelas, planetas e um universo tão vasto que parece impossível de entender. Mas você já se perguntou como tudo isso começou? Antes de você, antes da Terra, antes do Sol, existia apenas o nada. Um nada tão denso e silencioso que abrigava dentro dele o potencial de tudo que existe hoje. As galáxias, os átomos, o tempo e também o próprio espaço. E há 13,8 bilhões de anos atrás, esse nada explodiu em tudo, gerando o próprio universo. Então hoje você vai descobrir como nasceu o universo, o que foi o Big Bang e por que ele ainda está acontecendo, exatamente agora, enquanto você assiste esse vídeo. Antes de tudo, o nada absoluto. Antes do Big Bang não havia espaço, nem tempo, nem matéria. Nada existia, nem mesmo o conceito de antes. E esse é um dos maiores mistérios da cosmologia. Se não havia nada, como algo pôde surgir? A resposta começa com uma ideia: o vácuo quântico. Mesmo nada absoluto, dizem os físicos, nunca é realmente vazio. Ele é um oceano invisível de energia, vibrando o tempo todo, criando e destruindo partículas que surgem e desaparecem em frações de segundo. Foi ali, nesse mar silencioso de instabilidade, que algo aconteceu. Uma flutuação quântica, talvez uma anomalia microscópica, e ela rompeu o equilíbrio perfeito. A partir daí, nasceu o que chamamos hoje de universo. O momento zero, o Big Bang. O Big Bang não foi uma explosão como uma bomba. Foi uma expansão do espaço em si. Imagine um ponto microscópico mais quente e mais denso do que tudo que possamos imaginar. E esse ponto começando a se expandir a uma velocidade maior do que a luz. Em 1 milésimo de segundo, o universo era 1 bilhão de vezes menor que um grão de areia, mas já continha toda a energia e matéria que um dia formariam as estrelas, planetas e até você. Essa expansão inicial foi acompanhada de um calor inimaginável, 10 trilhões de graus. Em poucos instantes, nasceram as primeiras partículas, quarks e elétrons, os blocos fundamentais da matéria, mas nada ainda tinha formado. O universo era uma sopa caótica e incandescente. O primeiro segundo, o nascimento da matéria. No primeiro segundo após o Big Bang, o universo já expandia a velocidades absurdas. A temperatura começou a cair e os quarks se uniram, formando prótons e nêutrons. Depois de 3 minutos, o calor diminuiu o suficiente para permitir que essas partículas se juntassem, criando os primeiros núcleos de hidrogênio e hélio. E estes são os elementos mais simples e antigos do cosmos. Mas ainda não existiam os átomos. O espaço era tão quente que os elétrons não conseguiam se ligar a nada. Era como um mar luminoso de energia pura, a era da luz. O universo fica visível. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo esfriou bastante para que os elétrons se juntassem aos núcleos. Foi nesse momento que a luz pôde finalmente viajar livremente pelo espaço. Essa é a primeira luz do universo, que os astrônomos chamam de radiação cósmica de fundo e que ainda pode ser detectada hoje, vinda de todas as direções do céu. Ou seja, cada vez que olhamos o espaço com telescópios, estamos vendo o eco do nascimento do universo, o surgimento das estrelas e galáxias. Durante milhões de anos, a gravidade começou a agir sobre as nuvens de hidrogênio e hélio, puxando-as umas contra as outras. Com o tempo, essas nuvens se comprimiram e aqueceram até que começaram as primeiras reações nucleares. As primeiras estrelas nasceram, gigantes, azuis e curtas de vida. Dentro delas, novos elementos foram forjados: carbono, ferro, oxigênio. Quando essas estrelas explodiram como supernovas, espalharam esses elementos pelo espaço. Foi assim que nasceram as galáxias, os planetas e, eventualmente, nós, seres humanos. A origem do tempo e do espaço. O Big Bang não apenas criou a matéria, ele criou o próprio tempo. Antes dele não havia passado nem futuro. Einstein explicou isso na teoria da relatividade. O tempo e o espaço são tecidos do mesmo pano, o espaço-tempo. E o Big Bang foi como se esse pano tivesse sido esticado de repente. Desde então, o universo continua se expandindo. Cada segundo que se passa, as galáxias se afastam um pouco mais. Ou seja, o Big Bang nunca terminou. Ele ainda está acontecendo, bem agora, em todas as direções. O que existe além? Mas o que havia antes do Big Bang?
Essa é a pergunta que nenhum cientista ainda conseguiu responder. Alguns acreditam que o Big Bang foi apenas um entre infinitos ciclos, o universo se expandindo e colapsando eternamente. Outros falam em multiversos, bolhas cósmicas se formando e desaparecendo em um oceano infinito de realidade. E há quem acredite que o nosso universo é apenas uma simulação, uma criação dentro de algo muito maior. A verdade, talvez nunca saibamos, mas isso é o que torna a jornada tão fascinante. A poesia do universo. O Big Bang não é apenas uma teoria científica, é uma história sobre origem, caos e beleza. Porque pensar que tudo, as estrelas, o oceano, você, nasceram de uma centelha invisível há quase 14 bilhões de anos, é lembrar que somos parte do próprio universo, tentando entender a si mesmo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, você está olhando para o seu passado e, de certa forma, para o seu próprio início. Bom, eu sou um cristão ativo na Igreja Católica e eu acredito firmemente que Deus criou tudo o que conhecemos hoje, inclusive o Big Bang. E você, qual é a sua opinião sincera? Será que foi o Big Bang a origem de tudo? Ou será que houve algo antes do Big Bang? Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!